Belezinha? Na tranquilidade. Nesta aula aqui, ó, a gente vai calcular, calcular a resistência equivalente entre estes dois pontos aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, o que significa isso? Significa o seguinte: se eu colocasse aqui um ohmímetro, medidor de resistência, neste ponto aqui para este aqui, qual seria a leitura que ele iria indicar para você? Então, justamente é isso que a gente vai calcular. Ele iria indicar o que? A resistência equivalente, certo? Então, ele indicaria, ó, a resistência equivalente, que é essa resistência agora que a gente vai calcular. Então, ó, percebe, tem aquele método genérico de você calcular a resistência equivalente. Diz o seguinte, né? Você quer calcular a resistência desses dois pontos aqui, ó, você olha da parte mais distante, né? E vem resolvendo até chegar nos dois pontos que você quer. É um método genérico, mas algumas vezes fica difícil de você visualizar e poder então resolver. Então vou te ensinar aqui, tentar passar para você uma outra maneira de fazer, que é o que? Você atribuir nome, né? Atribuir uma letra aos nós e pegar esse circuito e abri-lo. Por exemplo, aqui já tem um ponto A e um ponto B, ó. Nesse resistor aqui, passou desse resistor, tem mais um nó, ou seja, encontro de mais de dois ramos. Eu vou aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um ponto C aqui. Esse é o nó C, beleza? Passo por aqui, isso aqui não é um nó, mas quando eu chego aqui, ó, isso aqui seria outro nó. Então eu vou chamar isso aqui de quê? Nó D. Passei aqui, ó, 1, 2, 3 ramos. Outro nó, vou chamar de nó E. Nomeei os nós. Agora eu vou abrir esse circuito. Aí você vai perceber que ele vai ficar bem mais, digamos assim, fácil de visualizar. Quem está em série, quem está em paralelo. Tranquilo? Eu vou querer a resistência equivalente do ponto A ao ponto B. Então eu vou colocar aqui, ponto A, vou colocar aqui embaixo, ponto B. Mas perceba aqui, ó, eu saio do ponto A, vou passar pelo C, pelo D, para chegar no B. Então eu vou colocar aqui, ó, C, D, para depois chegar no B. Tranquilo? Tá conseguindo gravar direitinho aí, desenrolado? Beleza. Então vamos ver o seguinte. Ó, quando eu saio do ponto A para chegar no ponto C, eu passo por que resistor? Por um resistor de 100 ohms. Então eu coloco aqui, ó, saio do ponto A para chegar no ponto C, passo por um resistor de 100 ohms. Meu objetivo normalmente é chegar aqui. Perceba, chegou aqui, eu tenho três caminhos, ó. Se eu quiser chegar no ponto D, ó, perceba, tenho este caminho e este caminho aqui. Então, se eu quiser sair do ponto C ao D, por aqui, ó, eu vou ter que passar por onde? Por um resistor de 1000 ohms. Então, o primeiro caminho aqui, vamos colocar um resistor de 1000 ohms. Peguei este caminho, mas ainda falta qual? Este aqui, ó. Então, se eu quiser ir do ponto C ao D por este caminho aqui, eu vou passar por dois resistores, este e este. Então, seria outro caminho já, ó. Um resistor, mais outro resistor. Para chegar onde? No ponto D. Partir do C, cheguei no D. Perceba aqui, de 300 e outro de 700. 300 ohms, 700 ohms. Beleza? Na tranquilidade. Então percebe, passamos daqui para cá, daqui para cá. Mas olha, observa aqui, ó. Desse ponto C eu estou indo para quem também? Ponto E. Então eu tenho mais um caminho aqui, do C, não para o D, mas agora para quem? Para o E. Beleza? Então vamos pegar esse caminho aqui, ó, um resistor de quanto? De 1000 ohms. Então do C, ó, eu tenho outro caminho que eu vou pegar aqui, ó. Estou passando para onde? Para o E, direto do E. Vamos supor que o ponto E esteja aqui. Então tem um resistor aqui de quanto? De 1000 ohms. Ó, peguei este caminho. Então, já peguei este e este aqui. Agora percebe o seguinte aqui, ó. Do D para o E eu tenho o quê? Também outro caminho. Então vou pegar aqui, ó. Do D para o E eu tenho outro caminho, que é um caminho com resistor de
500 ohms. Então percebe o seguinte aqui, já andei isso tudo aqui, ó, no meu circuito. Agora falta um ponto, o E para o B, que tem um resistor de 200. Então daqui para complementar aqui o circuito, ó, cheguei no B, é onde eu queria chegar. Resistor de 200 ohms. Consegui se localizar aqui? Qualidade, né? Então perceba, conta aí agora para tirar a prova. Antes de você começar a fazer os cálculos, né, conferir, ó, eu tenho um ponto de resistores aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No circuito original tinha quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então todos os resistores que estavam aqui eu coloquei aqui. Novamente, perceba qual é o nosso objetivo. Pegar um circuito complicado, né? Até mais do que esse, e destrinchá-lo, abri-lo até circuitos tridimensionais. Você consegue fazer isso, né? Quando você pega um cubo, por exemplo, você destrincha ele para poder visualizar melhor e fazer os cálculos. Aqui, ó, fica muito mais fácil agora de eu poder então resolver esse circuito, porque eu já sei, ó, estes dois estão em série, o resultado desses dois vai estar em paralelo com esse. O resultado desses três aqui vai estar em série com esse. E o resultado disso aqui vai estar em paralelo com esse. Depois vai ficar tudo em série. A gente vai devagar, a gente vai resolver. Tranquilo? Vamos resolver? Vou analisar aqui agora da maneira que eu quiser. Ó. Estes dois resistores aqui, por exemplo, estão em quê? Eles estão em série. E o resultado deles dois, ó, percebe? Vai estar em quê? Em paralelo com esse de 1000. Então, como estão em série, ó, vou pegar, ó, o resistor, vou chamar aqui resistor equivalente em 1, é só a soma, né? 300 mais 700. Como estão em série, vai dar 1000 ohms. Então, peguei o resultado desses dois aqui, ó. O resultado desses dois aqui vai ficar o quê? Em paralelo com este de 1000. Como é que você faz para olhar isso? Você percebe que está um do lado do outro, né? Se você aplicasse uma tensão nesse ponto aqui, a tensão que chegasse aqui iria chegar aqui. Este de 1000 aqui vai ter em paralelo com este. Como eu tenho, ó, dois resistores em paralelo de mesmo valor, o que é que vai acontecer? Ó? Aquela formulinha, resistores em paralelo. Se eu tenho dois, como é que eu faço? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, quando eu tenho dois resistores, né, em paralelo. A gente sabe o seguinte, que como eles têm o mesmo valor, aqui 1000, e o resultado desses dois aqui 1000, vamos substituir aqui, para não ter que desenhar de novo. Esses dois aqui, ó, quando eu somei, se transformou num de quanto? Acompanha aqui. Em um de 1000. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar 1000 vezes 1000 dividido por 1000 mais 1000. Essa conta aqui vai dar 500 ohms. Porque eu já sei disso, sem precisar fazer essa conta. É aquela dica, lembre-se, existem aulas aqui já no meu canal dando essas dicas de como associar resistores em série e em paralelo. E numa dessas aulas eu falo, quando você tem resistores em paralelo de mesmo valor, o que é que você faz? Como é que você procede? Não precisa nem fazer um cálculo elaborado. Você pega o valor do resistor e divide pela quantidade de resistores em paralelo. Nesse caso aqui, ó, tenho dois resistores de 1000 ohms em paralelo. Peguei o valor 1000, dividi por 2, dá quanto? 500 ohms. Se você aplicar a formulinha, o resultado vai dar esse. Beleza? Então, ó, esses dois aqui vai se transformar em quê? Em um só de quanto? Em um só entre esses dois pontos, né? De quanto? 500 ohms. Estou apagando aqui bem devagar para você visualizar. Quando você estiver fazendo um exercício desse tipo, se você estiver iniciando nessa área de conhecimento, redesenhe o circuito, certo? Redesenhe. Aqui estou fazendo isso porque é um vídeo de qualquer sorte. Você não entendendo, você pode voltar e rever, beleza? Aí perceba, deste ponto para este aqui, ó, eu tenho este resistor de 1000 em paralelo com quem? Com estes dois de 500.
Então o erro comum é o seguinte: você querer pegar esse de 500, por exemplo, e resolver em paralelo com isso aqui. Perceba que você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você aplicasse uma tensão aqui, ó, essa tensão ia chegar aqui, por exemplo, 100 volts. Mas essa mesma tensão ia chegar onde? Nesse de 1000. Perceba o seguinte: essa tensão de 100 volts que chegou aqui, ó, chegou em cima desses dois resistores e chegou apenas nesse aqui, resistor de 1000. Então o que acontece? Este está em paralelo com o resultado desses dois. Então, como ele está em paralelo com o resultado desses dois, primeiro eu resolvo este em série para depois resolver o paralelo. Estes dois em série aqui, ó, 2 de 500. Como estão em série, resistores em série, eu faço o quê? Eu apenas somo. Então, 500 mais 500 dá 1000. Então, esses dois resistores aqui vão sumir e vai surgir aqui no meio de quanto? De 1000 ohms. Este de 1000 está em paralelo com quem? Com este de 1000. Novamente, usando aquela dica: dois resistores em paralelo, né, de mesmo valor. O resultado deles vai dar quanto? Pega o valor de um deles, que é o mesmo por dois, né, e divide pela quantidade de resistores em paralelo. No caso aqui são 2. Então, 1000 dividido por 2. Ou seja, o equivalente vai ser igual a isso aqui, ó. Pego o valor do resistor, né, que eu já sei, dessa liga em paralelo, e divido pelo número de resistores. Qual é o valor do resistor? 1000, nesse caso. Dividido pela quantidade, 2, que dá 500 ohms. Então, estes dois aqui, novamente, se transformaram em um apenas de quanto? Um resistor apenas de 500 ohms. Agora perceba o seguinte aqui: eu quero a resistência do ponto A ao ponto B aqui, ó. Se eu aplicar uma corrente aqui, essa corrente vai vir caminhando por aqui, ó. Aqui ela não tem para onde se dividir. A mesma corrente vai passar por esse de 500 e a mesma corrente vai passar por esse de 200 para chegar no ponto B. Então, analisando dessa forma, eu sei que esses três resistores estão em série. Por que estão em série? Porque tem a mesma corrente passando por eles. Beleza? Então, ó, se estão em série, eu sei aqui, ó, o resistor equivalente total vai ser apenas a soma dos três. Resistores em série, eu apenas somo 100 mais 500 mais 200. Isso aqui dá, ó, 100 mais 500, 600. 600 mais 200, 800 ohms. Então, todos aqueles resistores se transformou em um apenas do ponto A ao ponto B de quanto? De 800 ohms, do ponto A ao ponto B. Essa metodologia que eu lhe ensinei aqui de você abrir o circuito para poder visualizar melhor quem está em série e paralelo é útil nesses casos, e mais ainda quando você pega, por exemplo, uma figura tridimensional. Quando você pega esses casos, faça como a gente fez aqui, ó. Atribua nome aos nós, certo? E vá distribuindo os resistores até chegar de um ponto que você quer ao outro que você deseja calcular essa resistência equivalente. Você fazendo isso, visualiza melhor e depois é só fazer aquele cálculo básico que a gente já sabe. Tranquilo? Então, ó, dica importantíssima, né? Então, se ele perguntasse aqui qual é o valor que esse ohmímetro vai ler, você já sabe. 800 ohms. Na tranquilidade? Então, espero ter ajudado. Um forte abraço. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, que estarei sempre postando mais vídeos. Belezinha? Tranquilo? Valeu!